Querido amigo, amiga, diário de oração, vivendo a certeza da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus foi algo tão forte, tão transformador, que mudou a vida dos primeiros cristãos, que mudou a vida dos apóstolos. Todos eles, após a morte de Jesus, cada um voltou novamente, uns a pescar, outros às suas tarefas, desiludidos. Os discípulos de Emaús pensávamos que ele iria restabelecer a vida e mais uma vez o fracasso. Ele foi morto, está aí, igual a todos. E os inimigos de Jesus felizes, porque tinham calado a boca de mais um agitador da humanidade. Mas a vida de Jesus, como tantas vezes ele durante a vida pregou, somente vocês me entenderão. Será quando eu for calado na cruz, quando eu sair dos mortos, que eu atrairei a multidão para mim. É ali aí que começará o meu verdadeiro reinado. É ali que vocês vão saber quem sou eu. Que eu não sou um profeta, não fui um profeta apenas, nem o maior dos profetas, que eu sou o Messias prometido, o Redentor da humanidade. Os primeiros cristãos, tocados por essa força transformadora da mensagem de Jesus e da ressurreição de Jesus, que é o maior acontecimento transformador da humanidade, que no dizer de Tiscali, um pensador, disse que é o Big Bang da história humana, antes dele e depois dele. É a realidade. A ressurreição de Cristo mudou a história humana. Mudou, nasceu o cristianismo, nasceu a igreja. E a ressurreição de Jesus não é puramente para lembrá-la, é para vivenciá-la. Os primeiros cristãos nos ensinam o que é vivermos na ressurreição de Jesus. Escute-nos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Olhe como viviam os primeiros cristãos tocados pela ressurreição de Jesus. E a multidão era um só coração. Viviam reunidos, fiéis na doutrina dos apóstolos. O que significa? No anúncio dos evangelhos do que Jesus havia pregado. Viviam reunidos, fortalecidos, sob a fração do pão, que significa a celebração da Eucaristia, da Santa Missa, que nós celebramos e partilhamos. E viviam na caridade fraterna, aonde os que possuíam vendiam suas coisas e as davam, e não havia entre eles nenhum necessitado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Nós, como diz São Paulo, somos chamados a não somente refletir sobre a ressurreição de Jesus. Nós, como cristãos, somos chamados a viver a vida nova da ressurreição. E a vida nova da ressurreição não é um ato mental, não é uma crença mental. Começa em nós se começa a tornar viva as palavras de Jesus e a pessoa de Jesus. Nós somos chamados a prolongar vivamente no tempo, como a igreja de Jesus, a vida de Jesus, a encarnação de Jesus, o amor de Jesus. E João Paulo II, momentos antes de sua morte, na passagem do milênio, ele disse essas palavras proféticas. Se os cristãos do terceiro milênio quiserem falar de Jesus e quiserem que o mundo de hoje entenda Jesus, acolha Jesus e abrace Jesus, não deverão somente falar que Jesus é o Messias, o Salvador da humanidade, o Redentor do mundo, que viveu nossa vida, que se encarnou, que foi morto, que foi crucificado no Calvário e que ressuscitou. Isso não basta. Se os cristãos do terceiro milênio quiserem falar de Jesus, deverão dar um espetáculo vivo com sua vida do amor de Jesus.
deveremos voltar a ter em nós e entre nós o espírito da primeira comunidade. Permanecermos fiéis à doutrina dos apóstolos significa aos evangelhos de Jesus, ao ensinamento bíblico do Antigo Testamento, termos em nossa vida a leitura diária da palavra de Deus, mastigando-a, reminando-a, meditando-a, não descansar enquanto ela não se torna o segredo de nossa vida. Todos os santos e santas de Deus se apaixonaram pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma, ela nos transmite a vida, ela é comida, ela é alimento, e não podemos descansar enquanto ela não se torna a nossa própria existência. Mas não basta ainda somente a palavra. O verdadeiro amor à palavra nos leva a realmente a termos os gestos de Jesus, o gesto dos primeiros cristãos, a caridade fraterna, a fidelidade a Deus e a fidelidade aos irmãos. A vida dos verdadeiros ressuscitados, a Igreja de Jesus, vive a ressurreição de Jesus quando tem uma dupla fidelidade. Fidelidade ao anúncio de Jesus, fidelidade aos evangelhos, fidelidade ao magistério da Igreja e caridade comprometida com nossos irmãos. Talvez a parte mais fraca dos cristãos é que nós vivemos uma vida inteirinha, querido irmão, querida irmã, uma vida inteirinha fazendo obras de amor, atitudes de amor, para irmos para a eternidade. Isso é, fazer sacrifícios, irmos comungar, recebemos o sacramento, levamos a palavra, nos confessamos para ir para o céu. Mas nos esquecemos de que a porta do céu, a ressurreição, passa pela caridade fraterna. Pela caridade fraterna, em primeiro lugar, dentro de casa, entre marido e esposa. Caridade fraterna é o amor que prolonga na relação de um casal os gestos vivos da vida de Cristo, que veio para salvar e não para condenar, que perdoa, que ajuda o outro, que redime o outro, que promove o outro e que dá vida ao outro. Viver isso entre nossos filhos, viver isso com os irmãos. Se nós temos bens da natureza, se nós temos bens econômicos, o que dividimos com nossos irmãos? Quem de nós, quem de você que me ouve, dá um pouco do que possui, ajuda os seus irmãos mais carentes do mundo, e que são milhões e milhões pelo mundo? Que adianta o nosso culto dominical? Vamos todos para a missa ao domingo, frequentamos todo domingo e até sentimos-nos mal se não vamos, se também não temos atitude fraterna, se a igreja não se compromete com a dor humana. É isso que o Papa Francisco vem nos dizer, nos acordar, que a Igreja de Jesus é verdadeira quando ela tem dois compromissos: compromisso de fidelidade à boa nova de Jesus e compromisso de fidelidade e caridade com os mais sofridos do tempo. E entre eles não havia nenhum necessitado, porque os que possuíam davam um pouco do que tinham para aqueles que não tinham. O que é que eu vivo e faço pelos que precisam de mim? Que Deus nos abençoe com a sua graça eterna de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.